Então a Bíblia vai dizer lá em Provérbios capítulo 4, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois é dele que procedem as fontes da vida. Então todos esses sintomas que a gente vê hoje de cansaço, a maior parte deles, se não todos, estão relacionados a questões interiores, questões profundas do nosso ser, né? E quem foi que nos criou? Foi Deus quem nos criou. Então a gente precisa voltar para a criação, voltar para as questões assim, teológicas, né, que estão ligadas a essa questão do nosso ser e da nossa criação, né, da nossa dependência de Deus. Né? Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, de número 573. Eu sou o Rodrigo Bibo e tô mais cansado que o Frodo no final de O Retorno do Rei. Rapaz. E eu sou o Thiago Mates e tá todo mundo cansado, Bibo. Olha aí, estou aqui com meu amigo Thiago Mates, ele que é pastor da Rede, amigão. Aliás, Thiago, primeira vez que você grava BTcast, cara? Primeira vez, cara, é um prazer, que privilégio estar aqui. O privilégio é nosso, só quero deixar registrado aqui nesse podcast que é a primeira vez por culpa deles mesmo, porque eu já tô um tempão falando, ô Tiagão, ô Cata, bora gravar sobre voluntário, a gente tem que fazer um programa sobre voluntariado, e eu admiro muito, né, o trabalho que vocês fazem com voluntários aí na rede e tal, então, enfim, vai voltar então, vamos gravar sobre aqui esse tema, mas a gente volta. Mas ô Tiagão, se apresenta rapidamente aí pra nossa audiência, por gentileza. Bom, eu sou Thiago Mates, eu sou gaúcho, né, do Rio Grande do Sul, colorado, surfista e sou pastor da igreja Rede, que fica em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Sou pastor dessa igreja aqui há cerca de 11, 12 anos aí, mas também já fui pastor de jovens, são 23 anos hoje de ministério pastoral aqui em São Paulo, né? Eu deixei o Rio Grande do Sul com 17 anos para estudar teologia e hoje eu sou casado com a Nath há 10 anos, sou pai da Mel, que tem 3 anos e é isso aí. Rapaz, vai ser surfista morando em Indaiatuba é meio caído, não é? Porque até eu sou ruim de geografia, mas tem praia aí perto? Como é que é? Pois é, cara, a praia fica 3 horas daqui e durante muito tempo eu pegava domingo à noite, saía da igreja, ia pra Maresias durante a madrugada, botava a Nath no colchão atrás ali no porta-mala do carro. Só que, cara, Deus é tão bondoso comigo, tão cuidadoso, que fez uma praia em Indaiatuba. Cara, ele fez uma praia a 10 minutos de Indaiatuba, na cidade do lado aqui, que é Itupeva. É a primeira piscina de ondas artificiais do país, ondas de 2 metros, maravilhosas. Medina surfa ali, todo mundo surfa ali. Então, cara, olha só as coisas que Deus faz, uma piscina que gera onda, maluco? Uma piscina que gera ondas perfeitas, cara, uma atrás da outra. É o futuro, cara, é o futuro. Caramba, mano, que da hora. Olha, Deus cuida dos detalhes, meu. Deus cuida dos detalhes. Que Deus, cara, que Deus. Muito bom, muito bom. Bem, gente, vamos falar sobre burnout. O Thiagão tá lançando um livro aí livraço, na verdade, pela Thomas Nelson Brasil. Eu estou com a minha versão do Kindle aqui. Deixa eu até botar a capa. Você tá com a capa aí, ô Thiagão? Mostra a capa pra galera aí. Sim, tô aqui, ó, cara. Galera, o livro é esse aqui, ó. Olha aí, eu tô me embananando pra botar a capa, olha só, aumenta aí, Jenny. Aí a capa, eu tô com a capa aqui também, ó, eu ganhei olha aqui, ó, que da hora, hein, cara. O Thiago Mates está lançando Burnout pela Thomas Nelson Brasil e é um mês muito propício pra gente falar sobre isso, Setembro Amarelo, e o Thiagão vai pensar, então, o Burnout a partir da sua vida pastoral. A gente vai conversar mais sobre isso depois dos recados paroquiais. E nos recados paroquiais essa semana, galera, é o seguinte, tá rolando a Bienal do Livro em São Paulo e é um evento incrível, você que ama livro, você que ama novidades das editoras. E obviamente que a Thomas Nelson Brasil está lá e eu, como autor da Thomas Nelson, vou estar no dia 14 de setembro, ou seja, neste sábado. Eu vou estar lá junto com o Thiago Mates e a Prisca. Inclusive, somos autores convidados da Bienal. A gente vai estar lá no Salão de Ideias falando sobre fé sem filtro. Vai ser muito legal a partir das 15 horas. E sim, eu vou ter um momento de autógrafos lá na Bienal, no stand da Thomas Nelson, e as senhas serão liberadas a partir das 10 horas da manhã. Beleza? Autógrafo comigo vai ser às 17 horas, lá no stand da Thomas Nelson. Então, se você quer me dar um abraço, levar o seu livro, ou comprar, já pensou se o meu livro é de novo
um dos livros mais vendidos da Thomas Nelson, aliás, ano passado, ele foi o livro mais vendido da Thomas Nelson, se eu não me engano, lá no stand da Thomas Nelson. E ele ficou entre os 10, ou ficou em 11º colocado, entre os mais vendidos de toda a Bienal do Rio de Janeiro, ano passado. Quem sabe esse ano em São Paulo, vocês me ajudem aí também a ficar no top 10 de livros mais vendidos, tá bom? Então você vai lá, compra um livrinho na Bienal, ou leva o seu que você já tem, compra o Teologia Esfirio Crente, enfim, vai lá, a gente assina, bate uma foto, troca uma ideia, tá bom? Então, vamos lá, eu vou estar no dia 14 de setembro na Bienal, vou ter uma palestra às 15 horas no Salão de Ideias e vou estar batendo foto e autógrafo a partir das 17 horas. Mas você precisa retirar a sua senha no stand da Thomas Nelson, que já a partir das 10 horas vai começar a ser entregue. Beleza? Então vou ver vocês lá, tá bom? Vou ver vocês lá na Bienal em São Paulo. Espero muito ver vocês lá, bater uma foto, trocar uma ideia rapidinho, tá bom? Vai ser uma alegria pra mim ver vocês lá. Inclusive, eu não vou mostrar aqui, mas eu tô escrevendo a continuação do Deus que Destrói Sonhos, estou revisando o 4º capítulo aqui. E vai ficar incrível, tá bom? Vai ficar incrível. E galera, rapidão aqui, só pra avisar que a Insider renovou com a gente. Sim, vai ter mais publi da Insider aqui neste canal. Mas eu já quero adiantar que essa aqui não é uma publi oficial, tá bom? Eu, inclusive, que eu queria aproveitar que eu tô usando Insider pra vocês verem. Não é uma publi oficial e eu tô de Insider. Inclusive, hoje mesmo eu fiz uma limpa lá na minha prateleira de camisetas com a minha esposa. Vamos doar aí algumas camisetas. Aliás, deu uma pilha de camiseta, porque eu tô usando muito Insider pela praticidade. Enfim, que você já conhece, né, gente? Olha, essa ação anti-odor, é uma camisa que transpira bem, não pega cheiro, né? Não se prolifera o cheiro no sovaco. Cara, você pode usar mais de uma vez tranquilamente. Não vai usar 5 vezes, né? Não, depois da 5ª vez que eu usei, teve um cheirinho. É claro, mano, 5 vezes seguidas, aí não dá, né? Aí não dá, também tem que lavar. Mas aí você pode lavar de boa, porque não desbota. Enfim, mas como não é uma publicidade oficial, não quero me deter muito aqui, mas é porque é o seguinte, galera, o cupom BIBOTALK15, olha isso, põe na tela aí, Jenny. Bibotalk15, tudo maiúsculo, aí ó, Bibotalk e o número 15, tudo junto. Você aplicando esse cupom vai dar 15% de desconto, mas tem que ser no link, tá bom? Que tá aqui na descrição deste BTcast e no primeiro comentário fixado aqui no YouTube e também no site bibotalk.com, tá bom? Então aproveita para adquirir a sua Insider, inclusive eu tô vendo os novos modelos lá e assim, cara, tem muita coisa legal mesmo, roupa de ginástica, a minha esposa tem as roupas de ginástica, enfim, não quero falar aqui porque não é propaganda oficial, mas ó, você tá pensando em comprar Insider? Aproveita esse cupom, até o dia 22 de setembro tem aí 15% de desconto com o cupom BIBOTALK15, então aproveita e adquira sua Tech T-Shirt, entre outras, tá? Tem uma variação bem legal lá, então dá uma entradinha no site aqui e escolha, porque, cara, 15% vale demais, tá bom? Fique agora com esse episódio que tá sensacional. Ô Thiagão, como é que tu foi parar nesse tema do burnout, né? Até onde eu te conheço, você não é da área da psicologia, mas como é que um pastor de igreja vai trabalhar esse tema da psicologia? Como é que foi essa sensação, essa relação? Como é que você percebeu, mano, preciso falar sobre isso? Ô Bibo, o que me levou, né, à decisão foram 2 questões, né? Primeiro foi uma questão pastoral, porque eu comecei a perceber por meio dos aconselhamentos, por meio das conversas com os membros, frequentadores da igreja, todos falavam a mesma coisa. Eu estou profundamente cansado, eu não aguento mais, eu estou no meu limite, eu estou muito exausto, uma noite de sono já não resolve mais, eu tiro férias e eu continuo cansado. E eu comecei a perceber que estava todo mundo esgotado. Então, a segunda questão foi uma questão pessoal. Eu comecei a me perceber também esgotado, né? Comecei a perceber que parecia que eu dormia bem, mas acordava cansado. Então, nenhuma boa noite de sono resolvia também isso. E mais do que essa questão do sono, né? Mas eu comecei a perceber que a gente estava vivendo um tempo difícil e eu estava muito irritado, né? Então, por exemplo, a gente teve aquela época da polarização política, das eleições. Ali foi um período de muita pressão, né? Inclusive tem uma pesquisa nos Estados Unidos que saiu que cerca de 40% dos pastores abandonaram o ministério depois das eleições americanas, porque também viveram
debaixo dessa pressão da polarização, da exigência por um posicionamento político, e aquilo fez os pastores e as igrejas sofrerem, né? E depois daquele período ali eu me percebi muito irritado, cara. Eu percebi que o meu pavio estava curto. Eu percebi que um fator, né? Eu comecei a parar de ter os sonhos que eu tinha. Eu era um cara que eu sempre olhava muito pra frente, sempre muito alegre, sempre com uma perspectiva positiva. E eu parei de ter sonho, cara. Eu parei de olhar pro futuro com esperança, né? Parece que a coisa começa a se tornar mais escura, a gente começa a ficar mais pessimista, o olhar mais pessimista, a gente começa a reclamar, murmurar demais. Então eu percebi que a coisa não estava bem comigo. E eu decidi mergulhar e me aprofundar nesse tema para me tratar e, quem sabe, me tratando, poder ajudar aqueles que, como diz lá a 1 Timóteo, né, atente bem para a sua vida e para a sua doutrina, e aí você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Então esse foi o grande desafio, né, Bibo? Foi atentar bem para a minha vida. E eu comecei a estudar, e a série Burnout, o livro, é resultado desse mergulhar no assunto para compreender o que está acontecendo. E eu lembro no primeiro tema que eu trabalhei na Rede, no final eu fiz um desafio para a igreja, um apelo, dizendo, olha, eu quero orar pelos cansados aqui. Então, quem está cansado e sobrecarregado fica de pé. Cara, para nossa surpresa, a igreja toda ficou de pé nos 3 cultos e a gente ficou chocado com isso. Ou seja, é a sociedade do cansaço de fato, como disse o Han lá no seu livro. Nós estamos cansados, sobrecarregados, e está todo mundo procurando ajuda e não necessariamente tem um correto direcionamento para como tratar, para como lidar com todo esse cansaço e esgotamento. Cara, e é muito legal isso, e faz muito sentido, na minha opinião, um pastor lançar um livro sobre burnout, mesmo não sendo um terapeuta, um psicólogo, porque a teologia, ela é maravilhosa, no sentido que ela dialoga com as várias ciências. E você é um pastor de igreja que lida com gente, então faz muito sentido, né, cara, você ir atrás desse tema, pesquisar os teóricos desse tema. Imagino que você foi orientado talvez por irmãos, irmãs que são da área, né, te direcionaram no caminho da pesquisa, e faz muito sentido, cara, dialogar, porque a teologia dialoga mesmo com as várias ciências, e é muito importante estar no púlpito um tema como esse, né, mano? Muito massa isso. É ótimo isso, Bibo. O John Stott, ele tem um livro que ele lançou chamado Entre Dois Mundos. E ele fala que nós, como pastores e pregadores, o nosso papel é ser uma ponte entre esses 2 mundos. O mundo do passado, né, que é o mundo bíblico da antiguidade, quando o texto bíblico foi escrito, e o mundo contemporâneo, que é o nosso mundo atual, e nós somos os responsáveis por criar essa ponte, né, para comunicar essa verdade imutável a uma cultura mutante ao nosso redor. Então, como comunicar essa verdade imutável a uma cultura mutante constantemente, né? Então, nós temos que criar essa ponte, e ele diz que o pastor, o pregador, ele deve ser um profundo conhecedor tanto do texto quanto do seu tempo. Então, interessante, né, Bibo? Porque muitas vezes a gente vê pastores e pregadores que são profundos, exímios conhecedores do texto e da cultura daquela época, mas não são profundos conhecedores do nosso tempo. E aí, muitas vezes, não tem uma comunicação eficaz, ou não conseguem construir uma ponte de interpretação e aplicação para o nosso tempo. Então, a gente não pode só estudar o texto. A gente estuda o texto, mas estuda com o jornal do lado, estuda com as pesquisas científicas, com os estudos medicinais, né? E todo tipo de estudo psicológico que a gente possa aplicar com a revista Veja do lado. Então, é importante a gente fazer essa conexão para poder comunicar essas verdades imutáveis que a gente tem como eu não sei se é o mesmo. Eu não sei se é o mesmo livro, mas que é o Ouço Espírito, Ouço o Mundo. Essa é a ideia, né? É outro esse. Ouvir a Deus, ouvir o mundo, né? Para você saber o que você também... A igreja precisa aprender a responder perguntas que estão sendo feitas, né? Não adianta a gente vir com aquela clássica, Jesus Cristo é a resposta. Meu amigo, qual que é a pergunta? Né? Então, é importante a igreja tá ligada nisso aí. Mas vamos lá, Tiagão. Então, você foi pesquisar esse tema do burnout. Cara, o que é burnout nas tuas pesquisas que tu fez aí? Da onde vem esse termo? Como é que surge esse rolê? Quem foi o infeliz que, de repente, pesquisou?
Porque tem muito nome de doença que recebe o nome do cara que primeiro teve a doença ou que descobriu a doença, né? Isso. E aí, o burnout, qual que é a história do burnout aí? O burnout foi uma expressão cunhada especificamente para falar sobre esgotamento profissional, né? É essa exaustão que a gente encontra no ambiente do trabalho. Porém, esse termo hoje tem alcançado uma abrangência muito maior para outras dimensões da vida, seja relacionamentos, seja igreja, seja a vida como um todo. Mas o primeiro cara a descobrir, a estudar a respeito desses sintomas e do que estava acontecendo foi um psicanalista alemão chamado Herbert Freudenberger. Esse cara, na década de 80, ele começou a perceber que o que gerava esse esgotamento, e olha só, foi um psicanalista, era a frustração quando nós nos dedicávamos profundamente, incansavelmente a algo, né? Seja no ambiente do trabalho, seja num relacionamento, quando a gente se dedica muito a alguma coisa e o resultado não vem de acordo com aquilo que nós esperávamos, de acordo com nossas expectativas, é diferente, não é o que a gente esperava, isso gera uma frustração muito grande, porque a gente se esforçou muito, mas não alcançou aquilo que gostaria. E esse psicanalista começou descobrindo que ali se encontrava a razão do burnout, essa profunda frustração e insatisfação crônica com o resultado que a gente não obteve, né? E aí ele começou a estudar o burnout a partir disso. Cara, então muito interessante, né? E obviamente que é um pesquisador, né, da vida humana, e vidas humanas quer dizer que tem cristãos também nessa condição. Aqui na Família Bibotal, que a gente tem já vários episódios falando sobre saúde mental e fé. Vou deixar inclusive uma lista, uma lista não, como é que faz no Spotify, que a galera faz aí, uma playlist, sei lá. Playlist, a gente tem uma playlist no Spotify, eu acho que a gente fez no YouTube aqui também, uma playlist com todos os episódios que a gente fala de saúde mental. Eu tô dando essa introdução aqui, Thiago, antes da gente entrar nas suas reflexões, porque eu acho que a gente pode pular um pouquinho essa parte de ter que justificar cristão e terapia, e que quem tem fé pode fazer terapia, que não está em pecado e tal. Eu acho que, a não ser que tu queira falar sobre isso, mas assim, a gente já tem, todo setembro até, tinha uma época que a gente fazia, todo episódio de setembro era voltado para a questão da saúde mental, e quem acompanha o Bibotal, que sim, a gente meio que desmistificou um pouco disso, tá? Mas com isso, Thiago, tu pode falar alguma coisa nesse sentido, até porque sempre tem uma coisa nova que a gente aprende, mesmo quando o assunto já foi falado, né? Agora, Thiagão, dito isso, você percebeu isso na sua comunidade, ou seja, uma comunidade feita por seres humanos cansados, né? Pessoas do seu tempo, e a partir disso, então, tu elabora, né, uma série de sermões e pregações e tal. Cara, enfim, por onde começa? Por onde um pastor teólogo começa a pensar e a ministrar sobre esse tema? Qual é o ponto de partida, enfim? Como é que tu fez para a galera, de alguma forma, começar a entender esse assunto? E qual é o caminho bíblico, né? Porque a gente lida com a Bíblia, você lida com aconselhamento pastoral, você não é um terapeuta, mas você lida com a Bíblia, que fala do ser humano, então a gente tem também uma colaboração, né? Eu amo a teologia, porque ela é a rainha de todas as ciências mesmo, pode falar mal, pode falar o que quiser, mas a teologia, ela dialoga com todo mundo. E aí, como um pastor teólogo começa a lidar com este problemão que é o burnout? Eu acho que todo pastor teólogo começa pela cosmovisão cristã, né? E pelo entendimento da criação, queda, redenção. Isso nos ajuda a entender realmente o que está acontecendo, né? Mas aí a Bíblia também vai trazer vários exemplos de homens e mulheres que enfrentaram também essa questão, não usando a expressão burnout, mas, por exemplo, a gente vê um caso muito claro de esgotamento no profeta Elias, né? Não só Elias, se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai ver muitas histórias. O próprio Moisés passou por isso também ali, ele estava passando por um momento ali, no momento em que ele fere a rocha, lá no final da vida dele, né? Cansado, irritado, frustrado também com esse povo que depois de 40 anos não muda, né? Não entende as coisas, então não era o resultado que ele esperava, né? Então esse é exatamente um ponto importante para nós, eu acho, Bibo, porque
esse psicanalista aí alemão, ele disse que o burnout, de acordo com os estudos dele, ele é causado por um momento em que a gente se dedicou muito a alguma causa, a gente se dedicou muito a um relacionamento, a gente se dedicou muito ao trabalho, e nessa dedicação nós temos uma expectativa, nós esperamos um resultado. E quando o resultado não vem de acordo com aquilo que nós esperávamos, isso gera uma frustração profunda. Ou seja, o burnout pode ter como causa algo que eu amo. Exatamente. Exatamente. Caramba. Então o burnout, muitas vezes, ele vai também trazer à tona questões mais profundas na nossa vida. Até tem uma imagem, Bibo, aqui no livro que eu uso, que é uma imagem muito importante para a gente entender o burnout, que é essa aqui, ó. É uma imagem de um iceberg, aqui, aí, isso aí. mostrando a parte externa da nossa vida e a parte interior, porque existem causas ocultas, existem questões inconscientes da nossa vida, e muitas delas que são tratadas pela própria palavra. Né? Então a Bíblia vai dizer lá em Provérbios capítulo 4, né, sobre tudo que se deve guarda o teu coração, pois é dele que procedem as fontes da vida. Então todos esses sintomas que a gente vê hoje de cansaço, a maior parte deles, se não todos, estão relacionados a questões interiores, questões profundas do nosso ser. Né? E quem foi que nos criou? Foi Deus quem nos criou. Então a gente precisa voltar para a criação, voltar para as questões assim, teológicas, né, que estão ligadas a essa questão do nosso ser e da nossa criação, né, da nossa dependência de Deus. Né? Exato, exatamente. E porque tu falou a palavra dependência de Deus, né? Para nós teólogos, a independência é a causa do burnout. A independência, né? Eu costumo brincar que às margens do rio Eufrates nós gritamos independência e morte. Boa. O Dallas Willard, Bibo, fala sobre isso, né? Inclusive está no livro. Ele diz que nós não somos seres autossuficientes, mas a gente tenta viver com nossa própria suficiência, mas não é possível. É por isso que nós estamos tão esgotados, porque nós precisamos estar conectados à fonte da vida, né? Exato, eu gosto do Tim Keller também, quando ele fala naquele O Segredo do Natal, é um livrinho de Natal do Tim Keller, maravilhoso, e ele fala assim, o Natal é a mensagem de que nós não damos conta. Qual a mensagem do Natal? Nós não damos conta, né? A gente precisa de um Salvador. Mas vamos lá, cara, tu citou Elias aí, acho que é um caso legal pra gente começar a analisar, onde na vida de Elias, lembrando, gente, que sempre quando a gente fala de psicologia e teologia, obviamente que há ali... Nesse diálogo, há uma... Qual que é a palavra? Ih, rapaz, me fugiu a palavra. Quando a gente pega uma coisa moderna e joga lá pro passado. Esqueci agora a palavra. É esse exercício aí, né? Você tá fazendo uma... Nossa, fugiu a palavra assim. Ela foi lá, foi tomar um café, que agora é o horáriozinho de tomar um café. Ela foi tomar um café. Então é sempre esse exercício. Burnout não tem na Bíblia a palavra burnout, mas o conceito tá lá, né? Aliás, Thiago, antes de a gente falar de Elias, tu falou ali de... irritado, cara, nas suas pesquisas, sintomas aí de burnout, né? Quais são os sintomas aí que, acende uma luz vermelha aí, tu falou de irritado, né, frustrado, falou duas coisas. A frustração, essa irritabilidade, né, a nossa pressa, dois casos aí, né, quando a gente tá no supermercado, você fica olhando para a fila do lado, você fica procurando qual fila tá menor, você sai correndo para lá e para cá, e aí você entra numa fila, acha que vai acertar, de repente a outra fila corre mais rápido, aí você fica irritado com o cara do caixa, com a pessoa da frente. Você tá no buffet por quilo de comida e você tá irritado com a pessoa da frente que é muito lerda pegando a salada, né? Ou você tá no trânsito ali... E você também tá de olho, né? Eu vou para a direita, para a esquerda, porque tá todo mundo muito devagar. Então essa irritabilidade é um dos sintomas aí escancarados, né? De que nós não estamos bem. Mas existem outros na própria vida de Elias, viu, o Bibo? Na história de Elias aí nós temos alguns sintomas muito legais do esgotamento.
Legal. Lembrei a palavra, Tiagão, anacronismo. Então, sempre quando a gente fala da relação, lembrei não, né? O chat GPT lembrou pra mim. Quando a gente fala da relação, né, de ciências modernas e a gente vai dialogar com a Bíblia, obviamente que é um anacronismo, entende? O Elias teve um burnout? Provavelmente. E a gente vai entender o porquê fazendo esse diálogo, né, da história de Elias com o que a pesquisa moderna tem dito sobre burnout. Vamos lá, Tiagão. Eu quero entender um pouquinho aí, então, o burnout a partir da história de Elias e, né, as ideias, o que estava rolando e o que aconteceu. Vamos lá. Cara, a gente tem que voltar para aquele momento de Elias lá no Monte Carmelo, quando ele tá naquele UFC dos deuses lá, né? Enfrentando Baal, né? E os profetas de Baal. Quantos eram? 450? Sei lá. Cara, no total lá eram 850. Acho que eram 450 de Baal e uns 400 de Azerá, alguma coisa assim. Meu senhor, é gente, hein, mano? É gente pra caramba. Imagina 850 mais o povo todo que tava ao redor lá assistindo. E foi a grande batalha que aconteceu no Monte Carmelo do desafio que foi feito lá para pegar fogo no altar, né? E enfim, talvez a maior parte dos cristãos aí já conhece a história. Mas Deus enviou fogo no altar e Elias ganhou o desafio e ele matou os 850 profetas à espada. Imagina isso, né? E foi um momento lá que todo o povo declarou, não, realmente esse é o único e verdadeiro Deus, nós reconhecemos isso, tudo mais. E esse foi o auge do ministério de Elias, porque Elias passou muito tempo escondido, porque Baal queria matá-lo. E ali foi a grande oportunidade que ele acreditava que era o grande finale de tudo que tinha acontecido até então, pelo qual ele tinha labutado, trabalhado, toda a expectativa dele foi colocada sobre aquele momento. E aí, depois de matar os 850 profetas, Elias acreditava que agora finalmente ia acabar essa loucura toda ali em Israel e todo mundo ia se dobrar diante do único e verdadeiro Deus. Esse era o trabalho de Elias, né? Então ele esperava esse resultado. Só que logo depois de tudo que aconteceu, o resultado foi diferente. Porque Jezabel, a esposa de Acabe, não reconhece Deus como o único e verdadeiro Deus. Pelo contrário, fala assim, Elias, eu vou acabar com você, eu tô mandando meu exército atrás de você, nós vamos matar você que nem você matou nossos profetas. E aí Elias tem que fugir, mais uma vez, se esconder de novo. E não era isso que ele esperava depois de tanto trabalho, depois de tanto esforço, e ele fica profundamente frustrado. E é ali que a gente começa a ver alguns sintomas, Bibo, do esgotamento, né? Porque ele começa a superdimensionar os problemas, porque, peraí, depois de ver o poder de Deus que fez coisas grandiosas ali no Monte Carmelo, Elias não precisava temer Jezabel, muito menos qualquer outro homem ou exército, né? Mas ele começa a superdimensionar e aí a gente vê outro sintoma, o isolamento. Não, peraí. Ô, Tiagão, peraí. Eu acho esse primeiro sintoma que daria pra gente explorar um pouquinho, se tu se sentir bem com isso. Porque, cara, é muito Hilson, né? Você se sente confortável com isso? Não, porque, mano, superdimensionar o problema. É uma característica, então, né, de alguém que tá caminhando para um esgotamento aí e tal. Enfim, ou já está no esgotamento, já tá na reserva, né? Aliás, a internet tá cheia de memes, né? Tipo, estou morto, João, terça-feira, tá ligado? Tipo, umas coisas meio assim, na terça-feira a galera já posta meme de estar morto de cansado e tal. Então, quer dizer, onde tá esse... então, como é que é? Ampliar, né? Ou seja, dimensionar de forma desequilibrada a situação. E Elias, então, no caso de Elias, tu colocou que foi... Mano, o cara vence os profetas de Baal e tá com medo do rei e tal, ou seja, o esgotamento fez ele dimensionar de forma estranha. Tem alguns outros exemplos, seja bíblico ou, sei lá, pastorais que tu já presenciou nesse sentido? Eu acredito que para nós é muito claro isso, né? Superdimensionar os problemas é quando a gente faz tempestade num copo d'água, né, cara? Então, parece que basta uma gota e a gente já imagina o pior cenário possível, né? A gente veste essa lente do pessimismo e um caso desses também
é o próprio povo de Israel, na entrada ali da terra de Canaã. Eles superdimensionam todos os problemas diante deles, porque eles estão esgotados, estão com um problema de fé ali. A vista deles não está correta, a perspectiva não está correta, porque eles estão olhando para as circunstâncias e não estão olhando para Deus, né? Então, e essa é uma das questões do burnout. Ele denuncia para onde está o nosso olhar. Nosso olhar está para as circunstâncias, a gente está olhando para as circunstâncias e não para Deus, né? E aí você vai ver pessoas assim, cara, que às vezes qualquer coisinha, uma palavra que você solta pela palavra, a pessoa já explode, né? Ah, você tá me humilhando. Ah, é porque você sempre faz isso, porque nunca dá certo, porque a pessoa começa a usar essas expressões assim do nunca, do sempre, e torna às vezes uma coisa pequena, fácil de ser tratada e resolvida numa grande tempestade, né? Cara, beleza. É complicado isso. Como diz o Sacani, complicado isso aí. Mas vamos lá, mano. Então tá, primeiro ele dimensionou, né? Fez uma tempestade no copo d'água, não conseguiu enxergar a situação com clareza. Depois, você ia continuar aí nos sintomas de Elias pós-fight dos deuses. Outro sintoma é o medo, né? Porque ele é tomado pelo medo. O texto bíblico, né, diz que ele tem muito medo de Jezabel. Puxa, mas o cara já tinha confrontado Acabe, né? Acabe era um rei terrível, Jezabel então pior do que ele talvez, mas Elias já tinha confrontado eles. Elias nunca teve um problema de medo. Elias chegou aí na presença de Acabe, confrontá-lo, mas nesse momento ele recebe uma mensagem de Jezabel e ele é tomado por um profundo medo, né? Puxa, peraí, um cara que acabou de enfrentar 850 profetas do Monte Carmelo, esse medo não combina, né? Então é o medo do futuro, é o medo do que vai acontecer, é medo das circunstâncias, o isolamento, né? Então ele se isola, ele foge para um lugar deserto, é uma confusão mental, porque os pensamentos dele não estão funcionando corretamente, a mente, as emoções, tá tudo muito confuso, né? Ele não tá pensando corretamente, ele não tá avaliando corretamente, é uma vitimização, porque ele começa a dizer, porque só eu não me dobrei, sendo que a situação real e verdadeira é que ainda restam milhares de profetas lá em Israel que não se dobraram, que também estão escondidos numa caverna, e ele não está sozinho, né? Então ele não está enxergando a situação corretamente. Então aí tem vários exemplos aí na história de Elias, a exaustão completa, porque diz que ele sai correndo e ele caminha sem parar, né, durante muito tempo, se não me engano mais de uma semana lá. Então Elias está profundamente exausto, assumindo essa postura de vítima. Ele começa a se comparar, ele começa a dizer, eu não sou melhor que meus antepassados, ou seja, isso mostra que no fundo ele tinha expectativa de que ele ia conseguir fazer o que ninguém tinha feito até então, que era fazer todo mundo reconhecer o Deus único e verdadeiro. E aí Elias começa assim, eu não sou melhor que meus antepassados, eu também não consigo, essa postura de vitimização, né? Ou seja, não analisa direito a situação, se vitimiza, cansaço, exaustão, solidão, né? Busca por solidão, isolamento. Então, isolamento, né? Isolamento, eu não quero me relacionar, não vou para a igreja, não vou no pequeno grupo, não quero nem ir trabalhar, vontade de ficar sozinho, vontade de ficar na cama, ligar o Netflix e ficar lá escondido, fugindo do mundo na minha caverna, né? E Elias vai para a caverna. Literalmente, no caso ali, né? Literalmente. Exatamente. Ou seja, a gente tem ali, então, sintomas de burnout. Cara, burnout e depressão estão ali, né? O burnout pode ser um passo para a depressão. Nas suas pesquisas, passou por isso? Por essa... Sim, cara, eu acredito que é uma porta de entrada, viu, Bibo? Se a gente não tratar, isso pode se tornar um problema muito mais profundo, com certeza. Legal. Legal não, né? Péssimo. Legal foi vício de linguagem. Legal, a conversa tá legal até aqui, é nesse sentido. Mas isso é realmente bem complicado. Na vida de Elias, então, a gente colocou esses sintomas, mas a gente tem aí Elias, né? Cara, mas antes de a gente falar do que Deus fez, mas eu fiquei pensando um pouco nessa limitação humana mesmo, né, cara? Porque parece que eu consigo entender Elias, entende, mano? Porque... assim, humanamente falando, racionalmente falando, não tem por que Elias ter medo de Jezabel, cara, não faz sentido.
Saca? Não faz sentido Elias ter medo de Jezabel, velho. Como tu falou, ele acabou de enfrentar ali 850 profetas, sabe? É muita gente, ele poderia ser morto se desse errado, ele poderia ter a fúria dos profetas, ele poderia ter a fúria do povo, entende? E o cara sai dali, mano, né, provando que só o Senhor é Deus. Mas tu vê, mesmo esse cara tem limitações, entendeu? Ou seja, é humano. E talvez Deus permita, não sei, talvez Deus permita essa história estar na Bíblia do jeito que tá, para mostrar isso mesmo, cara. Não é que Elias seja menos e que ele, né, não tenha fé. Não, é para mostrar que a gente chega uma hora que a gente pode estar realmente fazendo coisas incríveis para Deus e do nada desligar a chave geral, velho. Certo? Exatamente. Assim, não exatamente do nada, né? Não exatamente do nada, mas... Ô Bibo, e esse ponto é muito importante para nós, cara, porque nós temos uma cultura dentro das nossas igrejas, do nosso mundo cristão, de que existem homens e mulheres que eles são blindados, né? Que eles têm, que eles são assim, eles estão até num outro patamar de humanidade e eles não se cansam, eles estão sempre prontos, porque eles são super espirituais, porque eles são santos. Então a história de Elias vai mostrar para nós que até o cara mais poderosamente usado por Deus está suscetível a passar por um processo de fragilidade emocional, de fragilidade física. Todos nós estamos suscetíveis. E peraí, né, Bíblia? Vamos destacar. Elias, cara, que se bobear, o segundo maior profeta do Antigo Testamento, né, que estava presente lá no Monte da Transfiguração, que não morreu, que foi arrebatado por Deus. É um dos únicos caras na Bíblia, junto com Enoque, que não morreu e foi arrebatado. Então, na história bíblica, Elias é uma figura, uma pessoa extremamente importante, né? E esse grande homem de Deus, que foi usado poderosamente para confrontar um dos piores, ou talvez o pior rei da história de Israel, esse cara teve medo. Esse cara ficou esgotado, esse cara rendeu os pontos, ao ponto de chegar e falar assim, ó, Deus, tira a minha vida. Essa é a questão, né, Bíblia? Ele chegou no final ali e falou assim, ó, ele chega nesse rolê, tira velho. a minha vida. Ele, se bobear, ele botou o pé ali na depressão, porque ele falou assim, Deus, eu não quero mais viver, tira a minha vida. E, cara, é aquele lance, assim, tu falou uma coisa que é muito legal, e aqui eu vou estar repetindo o que tu já falou, mas é porque eu tô gravando e tô pensando e aprendendo junto com vocês aqui, então vocês acompanham também as minhas, né, como eu vou absorvendo o conteúdo. Mas é muito louco, porque ele, de fato, ele tinha muita expectativa nisso. Cara, vamos acabar com a idolatria de Israel. Agora a gente pega essa idolatria pela raiz e extirpa ela do meio do povo. E, cara, e aquele sentimento de que talvez... Ali o povo até reconhece, né? Mas, sei lá, o povo reconhece, se não me engano, no episódio, o povo reconhece que só o Senhor é Deus, né? Sim, o povo declara, o povo se dobra, o povo se ajoelha, começa a adorar a Deus. Mas aí, de repente, vem um medo, porque, cara, não rolou com os chefes do povo. E o povo, né, sempre foi muito suscetível aos seus líderes, né? O povo nunca entendeu direito o seu poder e sempre esteve suscetível aos seus líderes. Então, assim, e aí o cara, mano, pra mim deu, velho, ó, tipo, Deus... levanta outro aí, me leva, porque a minha cota, a minha energia... Porque, cara, exatamente. E aqui só vai entender quem prega. Agora, gente, desculpa aí, se você não prega, você talvez não vai entender o que eu vou falar agora. Mas, gente, a gente sabe que tudo depende de Deus na pregação. Mas ao passo que também a gente se prepara como se tudo dependesse de nós. Entende? E, cara, depois que a gente prega... Cara, a gente entrega a palavra porque a palavra de Deus fez tudo. A gente é luterano nesse sentido, né, Tiagão? Eu não fiz nada, a palavra fez tudo, como disse Lutero, enquanto a reforma estava rolando lá na Europa. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Mas, cara, a gente se esgota, a gente termina a pregação esgotado, cansado. O Tiagão que às vezes prega aí, né, 3 cultos seguidos, eu já tive, de vez em quando eu entro nessas loucuras aí, de pregar nos 3 cultos de uma igreja, já preguei 5 lá na ponte, 4 anos atrás. E, cara, já preguei 5 na ponte também, cara, é loucura. Cara. O Franco adora fazer isso com os amigos dele, né, botar essa roubada aí. Então o que acontece, cara, mano, tu fica, uma pregação tu já fica cansado.
Mano, 5, então, isso aí é desumano. Mas claro, né, a gente, não é sempre que a gente faz isso e nenhum pastor deveria fazer sempre isso. Fica aí a dica. Cara, porque cansa e assim, e aí a gente tá ali, é pra glória de Deus, só que, mano, a gente tem limitações físicas, psicológicas. E super entendo Elias, cara. Bibo, você tocou num ponto perfeito, cara, porque o exemplo é fantástico, porque o domingo para nós é o auge da nossa semana. A gente passa a semana preparando, trabalhando, e a entrega é o domingo. O domingo é o nosso Monte Carmelo, né? E o que nós queremos é que o povo se dobre e diga: que Deus poderoso esse Deus, eu creio nesse Deus. A gente quer... Então, a gente termina o domingo lá no auge. Na segunda-feira bate o cansaço, né? E é esse cansaço, esse esgotamento profundo que faz com que a gente já não pense direito, a gente já não sinta direito. E se a gente não descansar, se a gente não parar, se a gente não buscar renovar nossas forças, a gente vai se entregar e a gente entra num ciclo insano que vai nos conduzir a esse status aí de esgotamento e pode nos levar até a uma depressão profunda. E pode ver, Bíblia, isso é interessante, porque é tipo uma montanha russa, né? É uma queda muito grande de um dia para o outro. E pode ver que os grandes artistas, isso não é só para pastores, isso é para artista, é para todo mundo que vive um grande momento. Você se preparou muito para aquilo, você apresenta o teu projeto de TCC para a bancada, você tem uma apresentação no trabalho, e aí você focou e pá, você entregou. O dia seguinte é quando vem aquela queda, passou, né, aquele frenesi, aquele grande momento, e aí você sente, o teu corpo sente, as suas emoções sentem, porque até ali você focou demais e aquilo absorveu tua energia. Então agora você precisa descansar, né? Precisa buscar a fonte aí novamente para revitalizar teu coração, tua mente, tuas emoções. Legal. No caso de Elias, ele foi um pouco mais bem-aventurado porque Deus o buscou, né? Exatamente, Deus foi o encontro dele. Como é que acontece com Elias, então, nessa recuperação? Aí, Bibo, no livro eu falo sobre os 4 Ds, né? Que é quando Deus vai ao encontro de Elias, e o primeiro D é descanso. A primeira coisa que Deus faz ele faz Elias dormir. Elias dorme. E diz que Elias dorme um dia inteiro, cara, assim, 24 horas, Elias dorme. E às vezes o que a gente precisa é dormir, né? O maior recurso que Deus nos deu para lidar com o cansaço é exatamente o descanso, né? O descanso é algo divino, é algo maravilhoso, né? O sono é um presente, é uma dádiva de Deus maravilhosa, né? E Deus começa tratando Elias com sono e com descanso. E aí também a gente poderia gastar muito tempo falando sobre descanso, né? Sobre o quanto o descanso é necessário, sobre o quanto o descanso é obediência. E o Tim Keller fala muito sobre isso, porque foi Deus quem criou o descanso para nos lembrar que nós não somos autossuficientes, né? E Deus não precisava ter descansado, né? Então, mas ele descansa como uma atitude até pedagógica, né? Para nos ensinar de que o descanso é necessário. Então o descanso ele é necessário, o descanso ele é obediência, e o descanso também é pedagógico para nós, porque ele ensina que nós não somos autossuficientes e nós dependemos de Deus, né? É Deus quem cuida do universo, e não nossos maravilhosos esforços, né? Então o descanso muito é completamente necessário. Elias descansa. Depois vem o segundo D, que é disciplina ou dieta, né? Deus ele traz um anjo Masterchef que vai preparar ali um banquete para Elias com um pão maravilhoso, com os nutrientes necessários. Ele vai tomar água. Então ali entra uma dieta correta, né? Então como a alimentação, como cuidado, e eu digo disciplina porque tem a ver com os cuidados com o corpo. Os cuidados com o corpo vão além da alimentação. Tem a ver com
nossos hábitos, tem a ver com a questão física, né? O treino, o exercício físico. Então, o cuidado com o corpo também é extremamente necessário, né? Então, sim, a alimentação, né, cara? Desculpa Exato. te cortar, né? Porque, por exemplo, eu reduzi bastante o açúcar na minha vida, Tiagão. Reduzi bastante, bastante. E, cara, Boa, amigo. assim, eu não tô comendo de forma exemplar, é difícil comer de forma exemplar, muito difícil, mas, cara, o fato de eu ter reduzido o açúcar, e onde eu reduzi o açúcar? Cara, parei de comer tortas, bolos de chocolate, entendeu? Parei de comer isso, sabe? E cortei o pão no café da manhã também. Hoje até comi, hoje foi um pãozinho com ovo, pô, é que pão com ovo, né, mano, é imbatível, pãozinho francês com ovo, mano, com cream cheese. Maravilhoso. Não, na moral, é maravilhoso. Mas, cara, eu reduzi bastante o pão, sabe? Os Boa. farináceos, de forma geral, Isso então, assim, aí. e dos trigo e por aí vai. E aí, cara, cortei bastante o açúcar, cortei bastante o pão, mano, queira ou não, o meu nariz não fica escorrendo mais, cara. Simples assim. Então, assim, meu nariz A alimentação afeta completamente o funcionamento do nosso corpo e o nosso corpo está completamente ligado à nossa alma. Né? A gente não consegue mensurar o quanto essas coisas estão ligadas, mas elas estão profundamente ligadas, né? Cara, eu não diria nem, eu entendo essa palavra que tu fala, elas estão ligadas, porque isso faz a gente entender, né, de forma pedagógica, né, o cérebro ligado com o estômago ligado, né, com a alma, é que na verdade não é que estão ligados, é o que nós somos, né? Exatamente. Nós não temos um corpo, nós não temos uma alma, nós somos um corpo, nós somos alma, sabe? Nós somos um ser integral. Então, obviamente que essas coisas estão completamente... Não à toa, né? Tem até esse lance. Muita gente, às vezes, pode chegar deprimida no consultório e, cara, tá precisando de uma reposição. Gente, não tô dizendo que repor vitaminas é a solução para depressão, é a solução. Mas, cara, passa por ali também o tratamento. Uma boa alimentação, reposição de vitaminas e tal. Não, e olha o tratamento de Deus com Elias. Como que o tratamento de Elias começa? Começa pastoralmente ali tratando o coração de Elias e as crenças de Elias? Não, começa tratando as questões físicas, porque muitas vezes o paciente que está chegando para poder chegar nas questões mais profundas do coração, primeiro tem que tratar as questões que são mais urgentes ali, né? Que são as questões físicas dele. Então, faz ele dormir, faz ele comer, né? Para depois, lá na frente, tratar outras questões que também são tão importantes quanto, né? E aí, cara, então tá, tem o primeiro D, descanso, segundo D, dieta. Dieta e disciplina, né? Terceiro D, desabafo, porque é interessante que Deus fala assim, ô Elias, vai lá pro Monte Carmelo, que a gente vai se encontrar lá. E aí... acontece 2 vezes esse momento, né, em que Elias sai da caverna e Deus pergunta assim, Elias, o que está acontecendo? Deus só pergunta assim, Elias, o que está acontecendo? E aí, se você for olhar o texto, é muito interessante que Elias, ele desabafa. Ele fala assim, Deus, porque aconteceu isso, porque eu estou cansado, porque esse povo não muda, porque porque Israel, porque o povo, porque os profetas. Ou seja, ele põe tudo para fora, né? E ali eu vejo que há um elemento muito importante para nós quando a gente está passando por um momento assim, que é buscar ajuda. E é a gente botar para fora aquilo que está acontecendo com a gente. Não dá para guardar, né? E aí eu entro até no elemento de terapia, né? Seja a terapia ou seja o aconselhamento bíblico. Eu preciso colocar para fora, eu preciso conversar sobre isso, eu preciso de ajuda, né? Então ali eu vejo que Deus trata Elias primeiro ouvindo ele, não é falando, olha, Elias tem que fazer isso, faz aquilo. Não, a primeira coisa, Elias fala, põe para fora. Eu lembro de uma situação, Bíblia, que eu até conto no livro, de um jovem que uma vez chegou para mim e falou, pastor, eu estou muito mal, preciso falar com você. Meu namoro terminou, eu estou muito triste. E eu marquei um encontro com ele, ele veio e ele falou, Bibo, durante 1h30 sem parar. O cara vomitou. Pra minha vida, blá, 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 1h30. E eu tava esperando uma brecha pra dar uma orientação pra ele. Falar, cara, é por aqui e tal. Terminou essa 1h30, o cara virou pra mim e falou assim, pastor, obrigado. Você não imagina como sua vida, como esse momento foi importante pra mim. Eu falei, mas puxa, eu não falei nada.
né? E às vezes é isso, cara. Às vezes o próprio desabafo, o próprio colocar para fora, ele já é terapêutico, ele já é curativo, ele já é curador, né? E renovador. Então faz parte do processo também, né? Ou seja, se os amigos de Jó ficassem quietos, né, mano, estaria tudo bem, seria tranquilo. Porque às vezes não é hora de teologizar, é hora de ouvir mesmo só. É hora de ouvir. Legal, então tem um desabafo, né? Cara. Galera, esse lance do desabafo é aquele lance. É que no ato de falar a gente se encontra muitas vezes. Nesse ato de falar a gente se percebe. Quantas coisas a gente acha que é uma coisa na nossa cabeça e quando a gente põe pra fora, falando agora parece meio ridículo. Falando agora parece não fazer muito sentido. Mas é o que tava te enchendo, te fritando por dentro. E aí no ato do desabafo você, você se encontra, você tem um pouco mais de clareza. Nada como um dia, né? É o que os antigos diziam, né, mano? Um dia após o outro, né? Um dia após o outro, realmente isso é terapêutico. Agora, gente, detalhe, desabafar é terapêutico, não é terapia, beleza? Então, alguns casos, e aí vai da sensibilidade também dos pastores e pastoras, perceber, olha, isso a gente está aqui continuando um aconselhamento bíblico, mas isso é caso para terapia, né? Isso é caso para terapia, para um especialista realmente na alma, na mente, para poder, talvez ter orientações mais profissionais e tal, né? Ainda que o pastor tenha, né, elementos terapêuticos na sua lida, no seu gabinete pastoral, isso é terapêutico e o aconselhamento bíblico é uma bênção, dependendo do caso, é necessário uma intervenção profissional e tal, né? Mas legal, o desabafar é importante. Os amigos, né, mano? Os amigos. É o lance de você sair, trocar ideia, botar pra fora, vociferar mesmo, ter alguém que você possa ser quem você é, que não vai te julgar, entendeu? Que não vai ficar, querendo ficar vomitando teologia pra ti, não, vai só te ouvir e, enfim, vai respeitar o teu momento e, E, Bibo, eu acho que se aplica a várias coisas, né? Tanto aos amigos, ao terapeuta, a um líder com quem você desabafa e com o próprio Deus, né? Lá em Filipenses 4, mostra que nós podemos fazer aquilo que Elias fez também, né? Que ele diz, não se preocupem com nada, mas apresentem seus pedidos, súplicas, colocar diante de Deus, transformar nossa preocupação também em oração, ou seja, eu posso desabafar com o próprio Deus, e o que Paulo diz e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará, né, como um vigia ali o seu coração e a sua mente. Então, nós temos recursos também, e de maneira nenhuma eu estou dizendo que você não precisa procurar um terapeuta, não, eu acho que são coisas que caminham juntas, né? Mas nós temos um Deus nos convidando, dizendo o seguinte, olha, vai pro teu quarto, fecha a porta, né? E eu tô aqui te esperando para esse encontro, assim como eu me encontrei com Elias, eu quero te ouvir também, né? Exatamente. E eu quero transformar teu coração, né? E tá aí uma das coisas que a gente não faz, porque a gente vive num mundo apressado, né? A pressa hoje é um problema para nós, porque a pressa nos impede de desenvolver essa disciplina de estar na presença de Deus, né? De buscar comunhão com outras pessoas. Então, a pressa é inimiga da comunhão, olha aí. Exatamente. Perfeito. Sensacional. A pressa é inimiga da comunhão. Muito bom. E Vamos o último D, Bibo, o último D é deleite. E deleite é a ideia que o Han trabalha naquele livro dele, Sociedade do Cansaço. Ele diz que a resposta, spoiler do livro, ele diz que a resposta para a sociedade do cansaço é contemplação. Olha que interessante, ele não é crente, né? Mas ele diz que a resposta para o cansaço do ser humano é a contemplação. No caso dele, é a contemplação da natureza, é a contemplação das coisas majestosas, né, do mundo, da natureza, do descanso para contemplar. Mas aplicando para nós que somos cristãos, tem a ver com esse deleite. Por quê? Porque Deus, então, manda Elias sair da caverna, sai da caverna, e Deus fala assim, ponha-se diante de mim. Então, ali é o lance da contemplação. Então, quando Elias contempla novamente a grandeza de Deus, a majestade de Deus, Deus não precisa nem trazer uma resposta, é só contemplar, né? E foi o que você até citou Jó, vamos voltar para Jó. Jó é isso, né? Porque Jó levanta lá os 16 porquês e Deus não responde. Deus diz para Jó o seguinte, Jó, né, dos capítulos 38 a 41, olha para mim.
quem foi, né, que colocou as estrelas lá em cima, deu nome para elas, estabeleceu isso, estabeleceu aquilo e colocou as criaturas nas profundezas do mar. Então Jó olha para o alto e Jó percebe a grandeza desse Deus. E a resposta de Jó no capítulo 42, versículos 2 e 3 eu falava de coisas que eu não sabia, né? Bem sei que tudo podes, em nenhum dos teus planos pode ser frustrado, eram coisas maravilhosas demais para entender. Então, o próprio Tim Keller fala isso, né? Que muitas vezes Deus não precisa nem falar algo, basta a gente contemplar a grandeza dele. Acho que foi o C.S. Lewis que disse isso, né? Que diante de Deus não são necessárias respostas, mas contemplar sua grandeza, sua glória, sua soberania, isso muda a nossa perspectiva das circunstâncias. Então é esse deleite, né? Essa contemplação da grandeza de Deus, da soberania de Deus, do caráter de Deus, do plano de Deus, que muda a perspectiva de Jó, que muda a perspectiva de Elias. E claro, a partir dessa contemplação, Deus também traz orientações para Elias, né, de que ele vai buscar um companheiro, de que ele vai buscar agora Eliseu, e ele vai passar o bastão para Eliseu, e ele não vai mais caminhar sozinho, ele vai caminhar ao lado de alguém para dividir agora isso. Então há uma orientação também, mas essa orientação surge a partir dessa contemplação de Deus e do plano dele para a vida dele. Então, são 4 Ds importantes aí, né? Descanso, a disciplina e dieta, né? Desabafo e o deleite, que seria essa contemplação de Deus. Olha aí, muito bom. E você explana isso, né, de forma mais detalhada no livro Burnout, lançamento da Thomas Nelson Brasil. Para você adquirir o livro, tá o link aqui na descrição deste BTcast, tanto em bibotalk.com como também aqui no YouTube. Ô Tiagão, obviamente que a gente não pode terminar esse podcast aqui sem falar de Jesus, que é onde nós contemplamos, né, a maravilha de Deus, a grandeza de Deus. É Jesus Cristo, este crucificado. Enfim, Jesus tem alguma contribuição para nós no que diz respeito a esse tema do burnout? Alguma orientação de Cristo sobre isso que nos ajuda também nessa luta aí contra este mal do século, que é esse cansaço, esse desespero, ser queimado por dentro? É perfeito o que tu colocou, porque a gente precisa encerrar nesse ponto, né? Porque primeiro, assim, em primeiro lugar, o livro é bacana, né? Dando aí, falando um pouco mais sobre o livro, eu procurei pegar os melhores materiais que haviam desse assunto, né? Tanto do nicho cristão quanto de psiquiatras, da psicanálise, sociólogos. Então, eu faço essa leitura tanto do texto bíblico, esse cuidado, né, de apresentar o texto bíblico, e também fazer um estudo profundo do nosso tempo e criar uma ponte. O livro faz isso, ele cria uma ponte. Mas essa ponte culmina em Cristo. Então, assim, tem o livro Pirâmide da Sabedoria, tá aqui. Aquele livro Essencialismo, tá aqui. Então, gente, o livro vai trazer um resumo, vai trazer um ajuntado de outros livros e estudos fantásticos. Então, é muito legal para quem quer começar também, estudar mais sobre o tema. Mas tudo isso culmina em Jesus. Inclusive o Tim Keller, ele tem uma frase que ele disse o seguinte, Bibo, tá lá no livro, ó, essa frase aqui, ó, tá? Você pode tirar quantas férias quiser, se não encontrar descanso para sua alma no que Cristo fez na cruz, nunca alcançará verdadeiro descanso. Eita, essa frase é top. Então, Jesus disse em Mateus 11:28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. O que é sobrecarregado? É excesso de carga. Talvez você está se sentindo assim, né? Cansado e sobrecarregado. A carga é muito pesada, né? E você não está dando conta. Olha o que tem na capa aqui, ó. Sobrecarga, né? Talvez você se sente assim. Então, o que eu faço para lidar com essa sobrecarga, né? Primeiro lugar, o livro vai te ajudar a entender por que essa sobrecarga, né? Tem a ver com uma série de questões aí, mas Jesus nos ensina sobre isso, que ele diz, venham a mim, e aprendam comigo, pois eu sou manso e humilde de coração. Então eu diria, para finalizar, que o grande segredo para lidar com o nosso cansaço, com o nosso esgotamento, com a nossa sobrecarga, é esse relacionamento com Jesus. E aprender com Jesus
o que significa viver e como nós devemos viver. Então, o tratamento, né, do ser humano passa por Jesus e pela cruz de Jesus. Muito bom. Gente, sensacional. Parabéns, Thiago, por esse lançamento aí, cara. Muito legal mesmo. A gente celebra junto contigo esse lançamento, junto com a Thomas Elson Brasil. E, cara, que seja uma bênção, que seja um material utilizado aí por pastores, pastoras, líderes, que pessoas que estão... Pô, eu ouvi esse podcast aqui e, rapaz, acho que eu preciso ler mais sobre isso. Começa pelo livro do Thiago, porque, como ele mesmo disse, tem muita pesquisa legal, ele dialoga com muitos autores legais, tanto da teologia quanto da psicologia, então vai trazer para você um apanhado ali muito legal. É um pesquisador competente, é um comunicador competente, então, assim, sensacional. Tá aí o livro Burnout já disponível para você adquirir, para você presentear. E é isso, Thiagão, parabéns, cara, e tamo junto. Até o próximo, se Deus quiser. Bibo, obrigado, cara, que bom a gente poder falar sobre esse assunto, porque lembrar, né, não é frescura, né? Durante muito tempo, assuntos como esse foram tratados como algo secundário, não necessário, como frescura, mas é algo muito importante, que é bom que a gente pode ser autêntico, honesto, sincero e falar sobre um tema tão importante e essencial da nossa vida, que a Bíblia já cantava a bola lá atrás, dizendo sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu ser interior, pois dele procedem as fontes da vida. Muito bom. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos à paz do Senhor Jesus. Valeu, galera.